Um abraço para você, dirigente municipal de educação, equipes técnicas das secretarias municipais. A Web TV Undime Bahia desembarca no território recôncavo para acompanhar de perto a Conter. Mais uma conferência territorial, esta a terceira sendo realizada neste território. A primeira foi virtual, a segunda no ano passado presencial, e desta vez os municípios aí retomando essa discussão cara aos municípios. E é claro, a Web TV Undime Bahia não podia ficar de fora. Acompanhe todos os detalhes acessando www.undimebahia.com.br. É de suma importância, né, essa reunião, esse conjunto de municípios formando um território para pensar a educação. Eu acho que isso é assim, é algo que é promissor e que também é inédito. E a Bahia tem já um histórico nisso, né, de fazer coisas inéditas. E estar em Cachoeira é significativo, porque aqui é a terra da liberdade, aqui é a terra da resistência, aqui é a terra que pautou a independência do Brasil. Então, nada mais que a gente partir aqui de uma reunião com tantos municípios, de forma territorial, para pensar a educação, para pensar esse novo plano, para trazer propostas, para discutir quais são as lacunas, quais são os desafios que precisam ser enfrentados, quais são os caminhos que precisam ser construídos, para que a gente tenha um plano de fato execuível, um plano que de fato tenha forma de ser consolidado nos municípios, um plano que tenha condição de ser vivenciado em cada escola, porque tudo que fazemos, tudo que discutimos, tudo que nós propusemos para a educação precisa ser vivenciado na sala de aula, precisa ser transformado em sala de aula. A grande transformação da educação precisa ser pautada na sala de aula. Então eu fico muito feliz e orgulhosa de perceber que aqui tem tantos municípios, com tantas pessoas, com tanta gente que tem muito a contribuir, com tantas discussões valiosas sobre equidade, sobre antirracismo, sobre enfrentamento à violência à mulher, porque afinal de contas todas essas pessoas, né, que cometem as violências, elas perpassam pelas escolas, elas estudam nas escolas e saem de lá assim inclinadas a cometerem violências. Que tal a gente dialogar sobre isso, não é? Trazer esses assuntos, esses temas que são muito difíceis, sensíveis, mas que pautam a nossa sociedade, tornam um lugar difícil, um lugar violento, um lugar injusto. Que tal trazer essa discussão para a sala de aula, né? Então o plano ele não pode prescindir de trabalhar com esses temas. Bom, Magno, bom dia, quase boa tarde, né? Eu acho que a gente retoma nessas discussões dos planos aquilo que a gente já fazia 10 anos atrás, né? Essas discussões, primeiro da compreensão desse coletivo que gesta esse plano de política de Estado, né? Eu acho que isso ainda não está claro, não foi apropriado, né, pelos dirigentes, pelo executivo, inclusive pelos controles social, né, sobretudo os conselhos de educação, que precisam estar acompanhando. Então, se a gente não tem essa compreensão, a gente não tem ele como orientador das políticas educacionais. Então, a gente chega quase findando uma década de plano, nós vivenciamos nesse processo de referencial, de projeto político-pedagógico, e quando a gente vai para a discussão na ponta, as pessoas desconhecem essa política. As pessoas não conseguem conectar que as políticas menores, né, elas vão dar conta dessa grande política de Estado. Então, há um desconhecimento muito grande, então falta uma intencionalidade nessa ação. Recebemos agora há pouco tempo um questionário para responder do TCU e do TCM, e o quanto as equipes, inclusive técnicos e secretarias, tiveram dificuldade de preencher, porque lá fazia uma relação da política, que era o PME, com as questões que perguntavam as peças orçamentárias, e o coletivo também não sabe disso. Então, acho que tem muitas questões para a gente retomar desse processo, né, que a gente vem vivenciando, de uma compreensão da gestão de uma forma mais ampla, do que o que é mesmo política de Estado, o que é que compete a isso, o que é que compete ao controle social, mas, sobretudo, a gente também entender que o que eu percebo muito é a falta de planejamento na educação, né? Então, hoje, a Vitalina falava aqui da dificuldade de alguns municípios de monitorar, de avaliar. Mas se ela tem um planejamento estratégico, que parte dessa política maior, o resultado desse planejamento, o dever de casa não tem sido feito. Eu acho que esse é um grande entrave, né? Que bom que a gente já tem plano, né? Com todas as suas fragilidades, mas já tem para a gente poder agora revisar, para a gente poder... Agora, eu acho que a gente precisa ter muita atenção, né, para além desse processo, desse movimento de conferência que a gente está fazendo para se dar essa elaboração, porque eu acho que a gente tem conseguido na história, né, desse último plano, a participação social para a elaboração, mas tem estagnado no processo de elaboração. O Conselho deu parecer, chegou na Câmara, bacana. E a implementação, ela tem sido feita sem essa participação, sem essa mobilização social. A gente recebe com muito carinho 16 municípios da nossa região do Recôncavo para esse Conter, e a importância, né, incontestável, né, da participação
da sociedade, desde a da nossa construção aqui, de cada município que está aqui hoje representado nas conferências municipais, nas pré-conferências municipais, e no nosso caso aconteceu aqui há 8 dias atrás. Então aqui hoje é o coroamento, né, desses momentos que começam no município e certamente sairá daqui propostas muito interessantes e necessárias para os avanços da educação. Então Cachoeira recebe com muito carinho, como anfitriã, os participantes dessa Conter. Sim, Magno, de fato foi um movimento muito interessante. Todos os municípios aqui representados já realizaram suas pré-conferências, estão trazendo aqui nessa tarde as contribuições dos seus municípios. Nós vamos apresentá-los agora em 2 plenárias e essas plenárias também vão ser mobilizados os delegados que já estão aqui presentes, eleitos nas pré-conferências, e vamos discutir aqui novas proposições e levá-las em conjunto, né, como uma representação do território para a COED. Com certeza, Magno. Esse momento é um momento muito importante, né, para a democracia do Brasil, levando em consideração que estamos aqui no período de discussão, né, pensando no Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, que possamos fazer proposições relevantes, pensando nos nossos estudantes, na realidade de cada município. Então, esse movimento aqui, tanto as municipais quanto a territorial, a próxima COED e posteriormente a nacional, né? Pensar a educação, pensando nas nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos, né?